Boa noite, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com grande alegria no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria para refletirmos um pouco hoje sobre a mensagem de Jesus, do nosso amado Mestre. O Espiritismo, além de ser uma ciência, além de ser uma filosofia, ele também tem consequências religiosas e também pode ser chamado de religião. É até reconhecido pelo nosso governo como sendo uma religião também. E sendo também uma religião, ele é uma religião com bases na moral de Jesus, ou seja, é uma religião cristã. Temos Jesus como nosso mestre, nosso modelo e o guia, o ser mais evoluído que já passou pelo orbe terreno. Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz que Jesus foi um dos concriadores do planeta Terra. Como concriador? Exemplo, estão vendo aqui atrás de mim a mesa que usamos aqui na fraternidade. O carpinteiro ele foi o concriador desta mesa. Ele não foi o criador, porque ele apenas transformou a matéria fornecida por Deus. Tudo no universo vem da bondade de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, mas não é a causa objetiva. O exemplo, então. A madeira, ela se fez, a semente, ela cresceu, virou uma árvore. O homem, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, então ele consegue transformar esta matéria numa mesa. Ele tem que ter este conhecimento de carpintaria, ter a ferramenta para fazer esta mesa. E Jesus, sendo um espírito em uma hierarquia de evolução conhecida como espírito crístico, trazido na Revista Espírita, ele já tem essa capacidade, como o marceneiro tem de fazer uma mesa, de concriar um mundo. E ele fez o nosso mundo, ele ajudou a talhar o planeta Terra. E isso há 4,5 bilhões de anos atrás. E esse 4,5 bilhões de anos atrás, então quer dizer que lá Jesus já era um espírito crístico. Então, por que eu estou comentando isso? Para a gente perceber a grandeza deste ser que se rebaixou a nascer no mundo físico para nos trazer ensinamento próximo, de perto, ele mesmo estar aqui nos trazendo tantos ensinamentos que são tão atuais ainda. Passou-se 2000 anos, ainda foi muito pouco estudado o cristianismo de Jesus, o cristianismo primitivo, que é aquele dos primeiros cristãos, aqueles que morreram nas arenas em nome de Jesus, porque aqueles realmente entendiam o que era o cristianismo. Depois disso, o cristianismo acabou se modificando de acordo com a vontade e o interesse dos homens. Então há uma necessidade de descortinar novamente. Tem um livro de André Luiz que traz e nos conta uma história onde haveria uma reunião no nosso lar, e no nosso lar haveria então a presença de um grande tutor espiritual que estava em uma evolução hierárquica bem acima do nosso lar. Para esse fim, prepare-se toda a reunião, prepara-se a questão de pensamento, de harmonia. Ali até o instrutor de André Luiz, ele chama a atenção que se alguém tivesse pensamentos desconectos do ideal daquela reunião, seria convidado a se retirar, porque poderia prejudicar o trabalho. E esse ser, ele chega até aquele ambiente, aquela sala, né? De uma forma que aqui não estarei colocando, porque o livro, se eu não me engano, é Nosso Lar. Ele, que a gente estuda na sequência, né? São aí 12 livros, 12 ou 13, e às vezes a gente acaba esquecendo onde está a história, mas quase de certeza que é Nosso Lar. Mas dá para pesquisar pelo nome do espírito, que é Esclépio. Nome um pouco estranho, mas Esclépio. Então Esclépio se apresenta nesta reunião, e ali todo um processo de dificuldade para que ele possa se apresentar para aqueles espíritos que ainda têm uma densidade maior do que a dele.
E ele traz ali, então, vamos se dizer assim, a preleção, né? Os ensinamentos, e no final ele abre para perguntas. Então, abrindo para perguntas, a primeira pessoa lá, primeiro espírito da Assembleia faz uma pergunta, o Asclepio não responde por conta dele. Ele tira do bolso um pequeno pergaminho, um enroladinho. Ele abre e ele lê um versículo de Jesus como resposta. A segunda pergunta, ele faz a mesma coisa. Ele tira e lê o versículo de Jesus. A terceira, a mesma coisa. O quarto, já não quis perguntar mais. Qual a maior lição que Asclepio nos deu? Que todas as nossas respostas já estão trazidas no Evangelho de Jesus. Mas muitas vezes a gente quer a novidade, a gente quer a modernidade e a gente acredita que o Evangelho de Jesus já está ultrapassado. Outras vezes o Evangelho de Jesus a gente acha que é uma utopia. Por exemplo, quando ele diz que é necessário amar o inimigo, quando ele diz que é para se preocupar com as coisas do Espírito, que as coisas da terra vão acontecer por si só, dentro do merecimento e do esforço, isso por si só. Sem esforço a gente não consegue. Que ele diz que a gente tem que ir reconciliar enquanto está a caminho. Então algumas coisas a gente não acredita, a gente renega. Outras vezes a gente quer botar nas nossas costas aquilo que ainda não é nosso. E daí a gente nos maltrata e deixa o Evangelho de Jesus pesado. E a mensagem que abri hoje, ela vai falar da semeadura, do semeador na realidade. Abri agora do livro de Emmanuel, Mateus por Emmanuel. Então, esses aqui são versículos de Mateus, explicado em várias obras de Emmanuel, e daí foi todas colocadas aqui. Este título diz assim, auxiliar. Auxiliar. O lema do Espiritismo, enquanto religião, é fora da caridade não há salvação. Por isso que os espíritas, junto com outras agremiações religiosas, não estariam corretos se a gente ficasse discutindo entre nós, conflitando. Mas se queremos trabalhar junto, a gente pode, mesmo tendo ideologias diferentes. A gente pode simplesmente aonde elas se encontram, onde elas se encontram, fora da caridade ou na salvação, ou praticar a caridade para a comunidade, para o nosso próximo, nos ajudarmos nesses momentos difíceis que a humanidade passa por calamidades, não calamidades físicas, não calamidades virais, mas calamidades emocionais, depressivas, transtornos de pânico, ansiedades, desânimo da vida, esse tipo de calamidade. Nem só de pão vive o homem, nos disse o Mestre. E quando o homem busca se alimentar apenas do pão, o espírito vai falir. E o que nós somos, somos o espírito. E o corpo vai perecer. Precisamos alimentar a alma. Precisamos alimentar o que nós somos. O pão é necessário, extremamente. O que representa esse nem só pão vive o homem, nem só de pão? Representa tudo o que é material, neste pequeno versículo. A minha moradia, a minha casa, o meu alimento, a minha roupa, o meu veículo, o meu emprego. Ele não está dizendo que isso não é necessário, mas que não é só disso que vive o homem. Agora, digamos que eu tenho 7 dias por semana, eu tiro 1 horinha dessa semana para ir na casa espírita, assistir uma palestra e receber um passe, será que isso aí alimenta o espírito? Será que é o suficiente? Essa 1 horinha? Será que é suficiente? Pois eu tenho certeza que não. Porque o alimento do espírito não se faz apenas no templo, não se faz apenas na casa religiosa, lá onde é que nós buscaremos força. Então, para que possamos alimentar o espírito, nós temos que fazer o quê? Auxiliar. Trabalhar pelo próximo. Ah, mas eu não estou pronto. Eu estou com muitos problemas. Mas eu ainda não tenho conhecimento suficiente. Tudo bobagem.
Desculpe o modo de dizer. Mas enquanto nós olhamos apenas para nós não vamos conseguir auxiliar o próximo. Enquanto nós vamos na casa espírita apenas para a casa nos ajudar, nós não vamos sair do ponto que nós estamos. É a mesma coisa a pessoa que vai todo dia na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Ela vai ter um paliativo, vai passar, mas no outro dia tem que ir de novo, no outro dia tem que ir de novo. Só que de a pouco essa dor de cabeça pode ter uma enxaqueca. De a pouco essa dor de cabeça era apenas um aviso para que você cuidasse com algum aspecto da saúde, ou uma alimentação, algo que está comendo e fazendo mal, ou de a pouco a vista que pode estar com alguma dificuldade, você está esforçando ela. Mas será que daí ainda tem tempo para tratar essa vista? Ou será que daí de repente eu já posso estar com ela prejudicada? Ou posso estar, às vezes, em vez de uma gastrite, já uma úlcera? Então, os obras de André Luiz nos dizem o perispírito, que é o corpo espiritual, que é para o espírito, que é o veículo físico dele no mundo extrafísico, o perispírito é perecível. O que o nosso corpo físico é? Perecível. Ele precisa de alimento para ser o seu combustível. E o perispírito também precisa. Lá em Nosso Lar, André Luiz já diz assim. Alexandre, o instrutor de André Luiz, diz assim: a presença das pessoas que a gente ama alimenta a alma. Olha só. Por quê? Porque a alegria, o conforto, a energia. Mas quantas vezes eu tenho tempo de estar presente com as pessoas que eu amo quando eu boto a minha busca desenfreada pelo ter? E eu não deixo o ser prevalecer um pouco em mim. Então esse auxiliar aqui, que veio nesta passagem aberta aleatória, ele diz assim: auxiliar, amparar, consolar, instruir. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes favor das circunstâncias, ou seja, não vai ter circunstância, não esperem que vai acontecer alguma coisa que daí você vai fazer. Porque de repente o meu dia, se eu não fazer nada, pode ser que seja chamado hoje a minha volta. Por que o homem morre? Porque ele nasce. Então, a gente veio numa passagem e vai voltar. A partir do momento que a gente desembarcou nessa estação chamado Terra, através de um veículo físico emprestado, através do útero materno, através da concepção, onde a gente veste um corpinho frágil, sutil, que também não nos pertence, em algum momento nós vamos voltar. Agora a gente não sabe qual é a hora que a gente vai voltar. Então não vamos esperar para depois ter desculpa de mas eu estava esperando acontecer tal coisa, eu estava esperando isso, ou esperando aquilo. A gente está aqui e o nosso melhor momento é o agora. Nossa melhor reencarnação é essa, é hoje. Isso a nossa amiga Hildegard nos dizia muito. Hildegard Miller. A nossa melhor reencarnação é essa, é agora. Essa é a nossa melhor. Então, o que nós vamos fazer da nossa melhor reencarnação? Vamos fazer uma futura ainda melhor. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. Largou as conveniências do mundo. Simplesmente largou e saiu para ajudar. Mas não é agora a gente abandonar tudo e virar missionário, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para a gente dividir um pouquinho. Para a gente botar um pouco de prioridade no mundo espiritual. Prioridade ainda em si que seja quando eu comece a buscar para mim. Porque é um processo. Muitas vezes eu não vou sair de uma parte. Como é que foi o processo do Edson? Ele começou a passar dificuldades com a família, procurou um centro espírita na época. Foi atendido pelo seu Milton, a minha irmã Silvia que marcou a conversa. E o seu Milton fez uma conversa comigo, com a minha mãe, com a minha esposa. E ao sair ele disse, a minha parte eu fiz. Agora é de vocês que sabem o que vão fazer. É com vocês. Então o Edson começou a buscar o centro espírita. No começo, pai buscar passe, pai buscar trabalhinho de desobsessão. E isso foi ajudando o Edson, foi ajudando. O Edson e a família.
Mas quando o Edson começou a melhorar um pouco, melhorar mais, quando ele começou a ir no centro espírita, começou a querer fazer algo também. Quando ele começou a querer fazer algo pelo outro. Mas quando ele quis começar a fazer, as coisas já começam. E aqui, desculpem eu estar me usando de exemplo, mas é porque é um exemplo muito longe, antes de conhecer o Espiritismo, porque é o que eu conheço hoje. Então eu estou dizendo que o Edson é um cara beleza? Não, o Edson é um cara com milhões de defeitos. Mas tem uma grande diferença, que eu assumo essa diferença. Antes eu corria atrás para alcançar os meus defeitos. Hoje eu fujo dos meus defeitos. Essa é a única diferença. Eu ainda tenho muitos, mas eu fujo deles. E quando eles me pegam, eu sinto remorso. Eu já sinto uma dificuldade, eu começo a pensar o que eu vou fazer para esse defeito não me pegar mais. O que eu vou fazer para essa tentação não me alcançar mais. Então, se a gente esperar estar pronto para semear, eu não estaria gravando nada, porque eu não estou pronto. Sequer eu me sinto no merecimento de pronunciar o nome de Jesus, de tão forte que é esse nome. E falo aqui do coração. Mas eu sei que Ele busca trabalhadores que se dispõem a trabalhar, independente da evolução que tenha. Porque se Jesus tivesse colocado anjos para nos ensinar, nós não entenderia nada. Porque é uma linguagem muito alta, a gente precisa de pessoas como a gente. Como a gente. E como disse, o trabalho não é dentro da casa espírita, não é no templo. Se eu não mudar a minha conduta um pouquinho lá fora, não adianta nada. Basta eu me botar à disposição. A disposição de trabalhar, e Jesus vai começar a me usar. E aqui, continuando, ele nos diz: o mestre não se reporta às leiras adubadas ou datalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou clima. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se era moço ou era velho. Ele não fala nada de que tipo de terra que era para sair para semear, se era o dono da terra, se não era. Ele só diz, vai e semeia. Ele não disse também em que tipo de chão buscar. Se era para se afastar de pântano, se era para se afastar de espinheiro, de pedras. Jesus simplesmente deu a semente e diz, vai semear. Só. Porque muitas vezes a gente começa a julgar. E aí a gente acredita, não, ali não adianta. Não, esse ali não. Não, falamos. Mas não criamos expectativas, porque a obra não é nossa. O Espiritismo não é obra dos homens, é obra do Cristo. A Fraternidade Candeia de Maria não são dos associados da fraternidade. É uma obra de Jesus. E isso nós temos que incorporar, como todas as outras casas. E se a gente não entender isso, infelizmente a gente vai perecer. Então o Mestre Jesus, Ele é o nosso porto mais seguro nesses dias atuais. E nessa busca que nem só de pão vive o homem, podemos estabelecer sim que a prece e a oração é o nosso melhor alimento e aonde nós poderemos nos reconfortar no seio da alma. Mas que se não for a ação das nossas mãos, essa prece, essa oração, ela será semente na terra infértil. Que essa terra que depende de nós, antes de nós buscarmos querer colocar a semeadura na terra do outro, vamos tentar estabelecer um pouquinho a terra do nosso coração, para que a gente possa brotar um mínimo que seja. Um mínimo que seja. Pelo menos um brotinho, para eu fazer essa semeadura com amor, com carinho, independente do ponto que eu esteja, mas com amor. Porque essa semeadura eu não preciso saber os versículos de Jesus. Eu preciso saber olhar o meu próximo com piedade. E para isso, por isso que eu preciso tirar um pouco o meu foco da busca do ter, nessa correria. Porque se eu não tirar um pouco dessa busca do ter,
como eu poderei observar o meu próximo? Eu estarei andando pela rua de cabeça baixa. E quantos que precisam do meu olhar, do meu sorriso, do meu abraço? Quantos que estão ali esperando simplesmente um acenar de mãos? Então, meus irmãos, a reflexão é breve, mas que possamos pensar e refletir que necessitamos mais do que o pão da carne, do que o pão da matéria. Necessitamos de luz. E essa luz é encontrada na vinha de Jesus. Nosso muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.